Hello, good morning, how are you? Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o professor Aislan e hoje a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos que a gente viu nesse bimestre, não é? E a gente também vai apresentar a prova. Eu e o meu amigo Totorinho aqui que está com dúvidas, ok? Então vamos lá? A gente falou basicamente sobre a unidade 3, da Unit 3, durante esse bimestre. E olha só que interessante. Is tech killing the music industry? Será que a tecnologia está matando a indústria musical? Esse é o título dessa unidade e já dá assim a entender o que é que a gente vai ver bastante aqui, não é? Os assuntos principais são sobre mercado, são sobre a indústria da música, não é? E a gente é, viu textos falando sobre onde a gente escuta música online, a gente viu termos como stream ou streaming, não é? Que é uma coisa que é uma tecnologia recente, não é uma tecnologia bem antiga e que depende completamente da internet, né? E a gente viu sobre como a música está sendo adquirida ou como ela está sendo consumida nos dias atuais. Antigamente, a gente tinha duas formas basicamente de escutar músicas é, provindo assim da internet. Ou a gente baixava essa música de forma pirata, o que não é uma coisa legal, porque inclusive é crime, não é? A gente faria o download, ou a gente comprava. Yes, buy a music. Você comprava o álbum ou comprava música por música. Aí você tinha lojas como é, The Amazon, é uma loja bem antiga para comprar músicas. Você tinha The iTunes. Nossa, iTunes é muito antigo, onde a gente comprava música por música e cada música era tipo R$ 1,99. Ai, saudades. Enfim, vamos lá. Ok? Então todo esse assunto foi o que a gente viu durante essa unidade. Mas duas coisas importantes para a gente revisar são, olha só. Primeiramente, adjectives, ok? Que é um tópico importante, mesmo sendo muito fácil, às vezes a gente confunde. Existe uma estrutura diferente do português quando a gente fala de adjectives in English. For example, essa estrutura, ó, ela fala que os adjetivos em inglês, elas vêm antes do noun, ou seja, do substantivo, que é diferente em português. Aqui nós temos primeiro um substantivo e depois nós temos um adjetivo. O exemplo que ele dá é free music, que é justamente música grátis ou música gratuita. E aqui a gente tem música gratuita ou música grátis, ok? Esse quadro aqui, ó, ele mostra até uns exemplos, ó. Foi uma atividade que a gente fez. Adventurous, né? Favorite, free, legendary. Então, qualquer palavra que nos passa a ideia de uma característica de um substantivo, ela vai estar exercendo esse papel de adjetivo. Isso não é diferente no inglês nem no português, tá bom? As cores também vão servir muito como adjetivos, ok? Outro tópico que a gente precisa revisar é o plural of nouns, o plural dos substantivos, ok? Que também é muito simples, gente. Igualmente no português, a gente vai acrescentar como regra geral um S no final dos substantivos, dos nouns, ok? Só que a gente tem algumas diferenças quando se trata gramaticalmente das terminações de algumas palavras. Vamos relembrar?
eu mostrei essas anotações para vocês que exemplificam muito bem. Olha só, como regra geral, ok? A gente acrescenta um S no final das palavras. A grande maioria das palavras vai receber apenas um S. Cars, books, ok? Então, essa é já facinho. Mas quando a palavra termina em O, S, X, SH, CH ou Z, a gente tem uma questão de fonética, ou seja, de som dessa palavra. A gente não pode, por exemplo, numa palavra que termina em S, acrescentar apenas mais um S, porque ficaria um som que geraria uma cacofonia, né? E isso não é interessante gramaticalmente, não é correto. Então, para esses casos, a gente acrescenta um E e um S, como por exemplo em beaches, boxes, tomatoes, ok? Outro caso é quando as palavras terminam em Y. O Y, ele é um caso especial em inglês porque raramente ele aceita um sufixo depois dele, não é? Existem algumas ocasiões que sim, ele aceita. Porém, em outras ocasiões, ele não aceita. Uma dessas ocasiões é quando a gente tem uma consoante antes do Y, como é o caso de city. Essa palavra ela seria escrita originalmente city, ok? E antes do Y a gente tem uma consoante. Então nesse caso a gente vai trocar o Y por um I e acrescentar o E e o S, totalizando um I e S, não é? Então, nesses casos de Y, que antes dele tem uma consoante, como em city, como em baby, a gente acrescenta o I e S, cortando esse Y fora, ok? Outro caso interessante é quando nós temos esse final aqui de palavras, ó, que acontece muito com a palavra knife, life, wife. Nesses casos, a gente substitui o, essa, esse som final de de FE, não é? Por essa terminação aqui, um V, um E e um S. Então, knife vai se tornar knives. Life vai se tornar lives. E wife vai se tornar wives. Ok? Bem simples, não é? Bem, gente, como vocês já perceberam, o nosso livro, o nosso material de apoio de inglês, ele traz uma abordagem bem interpretativa, ele traz bastante texto, traz atividades para a gente treinar o ouvido, escutando a língua inglesa, não é? Na nossa prova, a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio, por isso que na atividade avaliativa remota, a gente tem na primeira questão um texto, tá bom? É um texto falando sobre a história do YouTube. Bem interessante, até para quem gosta dessas informações, para quem gosta do YouTube, é interessante a gente até conhecer, não é? Como foi que ele surgiu, como ele foi crescendo. Teve empresas grandes brigando para comprar o YouTube, perceberam que ele era muito rentável, não é? Então, na primeira página a gente tem esse texto. A nossa prova é bem simples, é bem pequena, mas é uma prova que precisa de toda a atenção, porque é uma prova de compreensão, tá bom? Então, a primeira questão, vocês vão responder a essas perguntas aqui, 5 perguntas que se remetem ao texto. São perguntas de interpretação. Então, requer que vocês leiam o texto com atenção, como a gente já viu sugestões. Vão vendo aquelas palavras que vocês conhecem, vão tentando conhecer o que aquela frase quer dizer pelo contexto, tá bom? A não ser que aquela palavra seja uma palavra-chave para você entender o contexto e você realmente não conhece, aí você vai lá e pesquisa ela.
Mas se não, você vai tentando traduzir o texto na sua mente através do contexto, não é? Na segunda questão, ainda utilizando esse texto, vocês vão retirar deles 3 frases que contenham adjectives, ok? Então vocês só vão identificar frases com adjectives, pode ser do interesse de vocês, quais vocês quiserem, e vocês vão transcrever essas frases para a segunda questão, tá bom? Na terceira questão, nós temos mais uma vez frases, mas dessa vez vocês vão passar todas elas para o plural. E eu coloco bem aqui uma coisa importante, ó, com atenção aos pronomes, substantivos, etc. Lembrando, essa dica é valiosa. Adjetivos não vão para o plural em inglês, tá bom? Eles não precisam dessa concordância nominal em inglês, não existe isso. Adjetivos permanecem da mesma forma. Porém, a gente tem pronomes, a gente tem substantivos que vão precisar ir para o plural, inclusive verbos também que vão ter regrinhas, como aqui a gente tem o verbo na terceira pessoa, ó, do simple present. Então, tenham atenção a todos esses cuidados quando vocês forem passar essas frases para o plural, ok? Simples também, não é? Vamos para a quarta questão, que diz assim: escreva um parágrafo em inglês falando sobre como você utiliza as mídias para ouvir músicas. Pode falar sobre um site ou aplicativo, qual tipo de música você mais escuta, de qual país, etc. E assim vocês vão escrever uma atividade, uma questão também muito importante, porque a gente vai treinar a nossa escrita, ok? Então construam frases, podem pesquisar, releiam os textos que a gente trabalhou no livro. Isso pode dar base para vocês escreverem o texto de vocês, tá bom? Só não seria interessante a gente tentar as traduções online, como tradutores, o Google Translator. Não seria interessante. Primeiro, porque não é confiável. Segundo, porque ele realmente, nessa questão de textos, ele acaba traduzindo errado, tá bom? E terceiro, porque não é produtivo, vocês não vão aprender nada. Então, tentem construir o texto de vocês, é isso que vai valer, tá bom? Eu quero perceber que vocês fizeram esse texto, que vocês se esforçaram, que vocês tentaram. E nem é um texto grande, é um parágrafo. Então, se apliquem e eu confio muitíssimo no potencial de vocês e sei que vocês vão se garantir. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa avaliação remota, ok? Bem simples, bem tranquila, porém requer toda a nossa atenção para que a gente faça uma avaliação bem produtiva e bem rica de informações, tá bom? Então, tchau, tchau, bye bye, see you, and I miss you so much. Saudades de vocês. Tchau.